Graça e paz, meus amados e queridos irmãos e ouvintes. Bom, sou o pastor Almir, pela graça e a misericórdia do Senhor. Quero dar continuidade a mais um vídeo sobre família e hoje gostaria muito de falar sobre a educação dos filhos, coisa que eu tenho certeza que irá ajudar muitos pais essa mensagem. E eu quero que você vai compartilhar, com outras pessoas, porque com certeza vai ser de muita valia para muitas pessoas. E quero dizer para você que não é inscrito ainda no nosso canal, por gentileza, inscreva, é muito importante a sua ajuda, E porque nós vamos estar ganhando mais recursos, mais espaço com o YouTube e com certeza vai ser uma bênção também para outras pessoas. Deixa o seu like também, se gostou, e também, principalmente, encaminhe aos amigos e também pode deixar comentários, fique à vontade, tá bom? Ok. Então eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 13, verso 2 até o 7, que diz assim: Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meio-irmã Tamar, pois ela era virgem, e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei: por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então disse Jonadab: vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Aminon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para comer. Eu quero, o tema dessa mensagem, amados, eu quero dar esse tema com a seguinte situação: pais omissos, filhos rebeldes. Esse é o tema. Pai omissos, filhos rebeldes. Nós, às vezes, amados, chama muito nos atenção a vida de Davi, porque foi sem dúvida um dos maiores e melhores reis, mais famoso rei de Israel durante os 40 anos de seu reinado. Mas nós conseguimos, e este é o objetivo, de maneira nenhuma de criticar o rei Davi, mas de extrair lições da vida dele, que muito pode me ajudar a fazer uma reflexão, assim bem como você também que está assistindo agora. Porque assim como Davi, que era um rei muito zeloso, nós corremos o risco, amados, de muitas vezes cuidar demasiadamente com a nossa imagem pessoal, da nossa profissão, Então, também a nossa imagem profissional, vamos dizer assim, e muitas vezes descuidar da assistência no lar. É o que hoje, o retrato que nós temos visto isso hoje, muitas vezes, em muitos lares. Excelentes empresários, pessoas assim, excelentes funcionários, sabe, que para a empresa, para as pessoas, é uma pessoa sem defeito.
A pessoa zela muito por isso. Mas, no que se tange a família, deixa a desejar e muito. E aí, né, a família é a base de tudo, a gente passa um problema sério. Então, tem pais que pensam que conhecem seus filhos. Então, a primeira lição que eu quero deixar aqui é: conheça bem, ou procure conhecer bem os seus filhos. Davi pensava que conhecia bem Aminon, ao ponto de já estar preparando Aminon para ser o seu sucessor. E Aminon foi um jovem que foi dominado, né, por uma paixão demoníaca, doentia, pela sua própria meio-irmã. Por que meio-irmã? Porque ela era irmã, Aminon e Tamar eram irmãos por parte de pai. Então, a Bíblia fala em 2 Samuel capítulo 13, versículo 1, que Aminon estava dominado pela atração física da sua meio-irmã, Tamar. Vê se isso não é algo demoníaco. Como é que pode um irmão sentir uma atração sexual pela própria irmã? É algo demoníaco, né? Doentio. E naquela época de Davi, conforme 2 Samuel, capítulo 14, verso 25 até o 27, nós vemos que naquela época, no meio da cultura pagã, dos vizinhos, dos países vizinhos de Israel, já era muito familiar a cultura de, vamos dizer assim, o culto pelo próprio corpo, o culto ao corpo, era algo assim, bem familiar nas culturas pagãs. Então, aquilo, com certeza, Aminon já espelhou naquela situação. E o Aminon, ele era um jovem viciado sexualmente. Outra coisa que nós precisamos, nós como pais, acompanhar muito, sabe? Conhecer mesmo o que se passa com os nossos filhos, porque hoje em dia também é uma situação muito difícil também essa questão do lado desse vício sexual. Ainda mais na vida, já atrapalha na vida de um adulto, imagina de um adolescente, de um jovem, né? Como ele era um jovem viciado sexualmente, ele desejou a própria irmã, né, e violentou a própria irmã. Isso, ele já sabia desse costume que não poderia, dessa lei, que está lá em Levítico capítulo 20, verso 17, algo que o Senhor, com certeza, ele abominava tal coisa, né? Outra coisa, então, além de conhecer os nossos filhos, nós precisamos também, amados, acompanhar nossos filhos na formação cultural deles. Os hebreus tinham, como eu falei, da cultura lá do próprio corpo, da cultura pagã, que era bem familiar, e os hebreus, eles tinham uma facilidade muito grande em aderir aos costumes das culturas vizinhas. Mas Deus já havia os orientado acerca disso. Israel, todo mundo sabe, é o povo de Deus. E o Senhor, lá em Levítico capítulo 20, verso 23, verso 26, verso 27, o Senhor já estava orientando, já tinha orientado ao povo hebreu acerca de tais coisas, né? Mas tudo aquilo que você omite a voz de Deus e dos nossos pais, a tendência na frente é a coisa só desandar, só dar errado. E também Davi tinha, na época de Davi, tinha um costume, por exemplo, ou seja, era uma cultura também, que não bíblica, mas dos reis na época, de um homem poder ter mais do que uma mulher, casado com mais do que uma mulher. No caso, por exemplo, Davi mesmo, ele casou-se com 8 mulheres, né?
essa cultura, ela, claro, ela não é totalmente bíblica. Aliás, totalmente não, ela não é uma cultura bíblica, mas é uma cultura que o rei, né? O rei podia impor lei, ele podia colocar lei. Então, era Davi como rei, então essa cultura já veio desde ele, e ele legalizou tal coisa, né? E o rei pode legalizar. Não era bíblica, mas era legalizada porque o rei decretou. Mas não tinha um apoio moral e muito menos bíblico, né? Mas nos dias de Davi, então, tinha essa cultura. E era algo também que os filhos iriam crescendo vendo nos próprios pais. Opa, então o pai já tinha 8 mulheres, foram as concubinas. Esse objetivo maior era abranger o território. Tinha, claro, tinha um interesse. Era um casamento, vamos dizer, de interesse mesmo. O objetivo desse casamento era que, vamos dizer, tivesse uma expansão territorial, uma conquista de terras. Então, isso Davi, ele provou ser um rei muito zeloso no tocante como rei, né? Mas como pai, infelizmente, um pai muito omisso, porque ele poderia ter a mesma ambição, né, da conquista de terras, da expansão territorial. Ele deveria e poderia ter a mesma ambição, né, pelo interesse na administração da sua família. Só que essa ambição era só na expansão territorial e foi omisso na administração da sua família. Então, é o que eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes você corre o risco de dedicar muito mesmo ao seu trabalho, à sua profissão, né? A imagem que você passa para outras pessoas, mas dentro da sua própria casa, às vezes você deixa a desejar nisso. Gostaria que você refletisse sobre essa questão. Então, mesmo sabendo também do ato demoníaco que Aminon tinha feito, de ter estrupado a própria irmã, né? O que Davi fez? Ele sendo pai? Nada, não fez nada, nem chamou, não tomou medida nenhuma, não chamou ele para conversar e deixou passar batido. A Bíblia diz, lá em 2 Samuel capítulo 13, verso 21, a Bíblia diz que ele ficou irado, Davi ficou irado. Bom, irado porque com certeza não gostou de tal coisa, mas só ficou com ele. Ele não passou nada disso, da sua ira, ou alguma coisa da parte do coração de Davi. Ele não expressou isso para o seu filho Aminon, não chamou Aminon para conversar. As coisas foram se esfriando e Davi não fez absolutamente nada, né? Então, como também não é só o que nós fazemos que tem consequência, mas aquilo que nós deixamos de fazer também, né? Quando nós somos omissos a alguma coisa, um dever que eu preciso fazer e não faço, isso também traz uma consequência, traz impunidade. E o que aconteceu? O filho mais novo de Davi, chamado Absalão, sabendo da atitude que seu irmão mais velho fez com as suas irmãs, né, ou suas irmãs, o que ele fez? Colocou no coração de matar, de vingar a morte de Tamar, e procurou matar Aminon. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 13, verso 22. Claro e evidente que esse episódio também, que Absalão sentiu no seu coração e queria vingar a morte do próprio irmão mais velho, isso também chegou ao coração de Davi, né? Ele ficou sabendo do ódio. O que Davi fez? Nada, absolutamente nada. Então, já que o pai não falou nada, Absalão pensou o quê? Quem cala, consente. Eu acho que o meu pai está tão irado quanto eu. Vou vingar a morte vou vingar o que ele fez com a minha irmã e vou matar, eu vou assassinar meu irmão. Não deu outra. Em 2 Samuel capítulo 13, verso 22 até o 33, é bem longo, mas depois você medita lá,
né? 2 Samuel, capítulo 13, versículo 22, vai até o 33, vai falar da vingança, né, que Absalão faz, né, para vingar Tamar, ou seja, executar Amnon por ter estrupado a sua própria irmã. E tudo dentro de casa, tá, amados? Tudo que eu estou falando para vocês não é fora, não. É tudo isso dentro da própria casa. Olha bem a situação que quando um pai, ele sabendo de alguma coisa que ele tem que fazer, ou a mãe, e não faz, não toma uma ação, é omisso naquilo, fica sabendo, mas deixa aquele esfriar e não fala nada, olha o tanto de consequência que traz para um lar, né? Tudo dentro da própria casa. O irmão mais velho estrupa a própria irmã, o irmão mais novo mata, né, o irmão mais velho. Então, numa casa só tem estupro, assassinato, e ainda tem mais ainda, vai vendo? Aí, com isso, o que acontece? Nós vemos aí o fracasso de Davi como pai. Foi o que? Um pai ausente. Um bom pai, ele precisa acompanhar seus filhos desde o nascimento, né, até, não tem limite, né, não tem limite. Não é porque ele cresceu, é dono do seu próprio nariz, não, porque o filho jamais vai ter a mesma experiência do pai. Por mais que um dia seja pai, por mais que um dia ela seja mãe, não vai ter a mesma experiência. Então, o pai e a mãe, um bom pai, uma boa mãe, deve acompanhar e orientar tudo, inclusive, veja bem, sobre os tipos de companhia que os nossos filhos vão andar. Isso é muito importante. Por mais que não, pai, isso já foi no seu tempo, pai, não, eu já sei quem que eu estou andando, a sua filha vai dizer da mesma forma, mas não, né? Para o seu próprio bem, para o bem da sua própria família, oriente e aconselhe a seu filho e a sua filha, né, com quem está andando. A Bíblia diz, pais, mãe, né, instrui o seu filho o caminho que ele deve andar, porque o que ele não deve andar, ele já tem professor de sobra, né, professor e professora, mas muito. Agora, o caminho que ele deve andar é o pai e a mãe que tem que ensinar, né? Não é professor, não é professora, não é ninguém mais é culpado disso. Todo desastre, né, que acontece hoje nas famílias ou seja, omissão dos próprios pais que gerou, né, os filhos. Então, essa é a obrigação, é um dever dos próprios pais. Então, como Davi falhou em orientar, né, o seu filho, o Amnon, o seu filho mais velho, aí o que o inimigo fez? Colocou, né, um primo dele chamado Jonadab, que mostrou, entre aspas, ser um amigo. Falou, você está meio triste, o que está acontecendo? Procurou saber aquilo que deveria ser Davi, como pai, que deveria fazer. Aí ele disse, aí contou todo o desejo que ele tinha pela própria irmã dele. Em vez de o Jonadab, que, né, dá um conselho de amigo, fala, não, meu filho, sai fora dessa, você vai caçar um problema, você está doido, é a sua própria irmã. Não, instruiu, foi situação, bolou um plano para que ele pudesse ficar mesmo e satisfazer a sua vontade com a própria irmã. Olha que coisa demoníaca, né? A Bíblia diz assim, que as más conversações corrompem o bom costume. Então, e tem um ditado que eu conheço, você também, me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Nós sabemos bem disso, e é uma realidade. Então, o amigo e amiga é o pai e a mãe. O resto, né, você pode até ter, tá, amado? Não vou dizer que não tem, não. Mas é raridade. Então, um pai sem afetividade é o que foi Davi. Sem amor. O relacionamento entre Davi e seus filhos era de formalismo frio, sabe? Era um formalismo muito frio. Então, lares hoje que comporta nessa situação, olha, é terrível a situação desses lares.
e a cada dia a tendência é só de ser pior. Então, os pais, os filhos precisam saber que é amados, sabe? Os pais precisam passar para os seus filhos essa imagem de como eles os amam. Então veja bem, dando continuidade, depois de Absalão, o filho mais novo de Davi, ter mandado assassinar o seu irmão mais velho, Aminon, o que ele fez? Matou e fugiu. Não é assim que faz? Faz a coisa errada e foge. Fugiu para uma cidade chamada Jesur. E ficou fora dali por 3 anos. Quando ele voltou, achando que a coisa tinha esfriado, tudo mais, que Davi ia chamar para conversar, tal, Davi nem chamou o filho mais novo para conversar. E também, muito menos, perdoou ele, nem chamou para conversar, nem nada. Aí, Absalão ficou sem ter contato com o próprio pai 2 anos, eu vou repetir, 2 anos, 2 anos, 3 que ele fugiu, mais 2, né, sem conversar com o pai, sem ser recebido pelo próprio pai, que estará escrito em 2 Samuel capítulo 14, verso 28, 5 anos sem um pai conversar com seu filho. Vai sair coisa boa? Só vai sair coisa que não presta. Olha, você não pode ficar sem conversar com o filho, nem um dia, quanto mais 5 anos. É terrível a situação. Então, amados, com certeza há certas virtudes na vida de Davi que ainda não contemplamos, e que nós sabemos que ele foi um grande rei, respeitado, mas com certeza tinha outras virtudes que nós nem sabemos ainda. Se a gente fazer um estudo só das virtudes. Todavia, o que aconteceu com ele vem nos alertar para os perigos que nos cercam nossas famílias. Por isso que nós devemos estar em alerta, sempre, né, olhando, observando o que pode estar sondando a nossa família, porque senão não adianta você construir tudo lá. Mas eu vou fazer uma analogia com aquele versículo que o Senhor disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu quero dizer assim, do que adianta você ganhar tudo, bens materiais, a sua reputação perante as pessoas, e fracassar e perder a sua própria família. Por mais que você gaste fortuna depois para conquistar a sua família, não tem mais jeito. A cada dia, minuciosamente, nós precisamos orar muito pela nossa família, acompanhando de perto o nosso cônjuge e também os nossos filhos. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados, e nos dê muita graça, muita sabedoria, para que nós sejamos sempre presentes na vida familiar do nosso cônjuge e dos nossos filhos. Porque só com a sabedoria de Deus mesmo vamos conseguir tal coisa. Para que possamos contribuir com futuras gerações. Eu sei que a gente não vai poder mudar o mundo, mas se você puder, né, formar bons filhos, e eles formar bons filhos deles, bom, então já é 2 gerações que você, né, que Deus te usou, né, para apaziguar e para fazer verdadeiros formadores de opinião, e também podendo ser excelentes pais e excelente mãe. Tá, amados?